Ivan Kleber, conversando conosco. Ivan, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora a temperatura em Londres. O cara tá em Londres, meu. Aí é outro nível, né? Deixa eu pegar aqui a temperatura agora na capital inglesa. Onde está? 8 graus de temperatura. Pô, tá calor aí, pô. Ô, Ivan, tá calor aí, Ivan. Olá, Pitoli. Sempre uma alegria estar aqui com você. Hoje fez um verãozinho, fora de época. Temperaturas acima de 10 graus vai demorar um pouquinho. Uma alegria estar aqui e uma saudação especial a toda a audiência da Auriverde Brasil, Pitoli. Tá aqui, ó, mínima de 1, máxima de 10. É isso aí. 8 graus de temperatura agora. Já anoitecendo, provavelmente. Se é que já anoiteceu, né? Já escureceu. Já escureceu. estou olhando para a janela aqui, dá para ver que já está escuro. Tá certo. Ivan, que semana, hein, meu velho? Nem me fala, Pitoli. E a semana nem terminou ainda, né? Nem Tem terminou. mais isso. Gostaria de lembrar que a semana termina amanhã, meia-noite. Vamos falar da carta do Carvajal pro... Vamos. Quero te Trump. ouvir sobre a carta. Então, Pitoli, o Hugo El Pollo Carvajal escreveu uma carta ao presidente americano Donald Trump. Essa carta foi escrita na última terça-feira, dia 2, entregue ao presidente na quarta-feira, agora, dia 3. E a repercussão fora do Brasil, pelo menos, está enorme. Ainda bem que a gente tem aqui, né, a mídia independente para trazer essa repercussão. E olha, é o documento mais importante que eu li até agora sobre Hugo El Pollo Carvajal. Nesta carta, Pitoli, ele se apresenta como uma das pessoas mais importantes ali do regime na época dele, uma pessoa que Hugo Chávez confiava, uma pessoa que Maduro confiava. E basicamente já no início da carta ele diz que a Venezuela que nós conhecemos hoje, que essa Venezuela, este regime é uma criação dos cubanos, portanto é Cuba quem criou o regime venezuelano em uma proposta apresentada a Hugo Chávez no começo dos anos 2000, lembrando que Fernando Henrique Cardoso... Pois não. Deixa eu fazer um parênteses, é uma dúvida minha. É uma criação cubana, lembrando que Lula participa com o Fidel Castro da criação do Foro de São Paulo. Então, eu entendo que é uma obra de 4 mãos, porque já vi muitos dizendo que Lula tem participação fundamental na cooptação do Hugo Chávez, né? Tem, e justamente nessa questão do Foro de São Paulo, eu ia citar o Fernando Henrique Cardoso também, que teve a oportunidade de derrubar ou pelo menos ajudar a derrubar o Chávez já no começo e não fez. Bush filho também. Mas o Pitoli, a carta em si, ela é uma espécie de DNA do Foro de São Paulo. Ela traz o DNA de toda essa articulação da esquerda na América Latina, como a criação do regime venezuelano, mas ele vai além. Por exemplo, ele diz, Pitoli, que todo essa rede de terrorismo, né, que o contrabando de drogas em direção aos Estados Unidos não é fruto da ação de um traficante aqui e ali, de um cartel aqui e ali, mas que sim uma verdadeira arma de guerra que os cubanos criaram através da Venezuela para prejudicar a população, a sociedade americana. Hugo El Pollo Carvajal, nesta carta, diz que existem agentes cubanos e venezuelanos infiltrados em instituições americanas. Olha a gravidade disso, Pitoli. Ele também traz um ponto importantíssimo, talvez um dos pontos mais importantes na carta que ele aborda, é o seguinte, Pitoli. Segundo ele, algo que nós comentamos aqui na Auriverde, nós adiantamos essa possibilidade, o sistema Smartmatic foi criado pelo regime venezuelano como uma ferramenta para se perpetuar no poder. E que depois esta ferramenta, Smartmatic, foi exportada para outros países, inclusive os Estados Unidos. E ele vai além, Pitoli. Ele diz que o chefe de TI da Smartmatic foi uma pessoa colocada por ele naquele cargo e que reportava diretamente a ele. E ele, Hugo El Pollo Carvajal, diz que o sistema Smartmatic pode ser manipulado. Aí, na sessão, ele criou ali na carta, né, ele dividiu por sessões. Nessa sessão da Smartmatic, ele diz o seguinte: eu não posso garantir que todas as eleições foram fraudadas, mas o que eu posso dizer é que o sistema Smartmatic pode ser manipulado. Eu lembro que a gente trouxe aqui para nossa audiência que o Hugo El Pollo Carvajal apresentaria questões relacionadas à Smartmatic, lá à justiça americana,
Só que eu não imaginei que ele fosse enviar uma carta para o presidente Trump explicando essa questão. E fazendo essa investigação, Pitoli, você sabe como eu estou debruçado sobre esse assunto? Eu descobri que no estado do Texas, um ex-engenheiro da Smartmatic também está colaborando com as autoridades americanas no sentido de mostrar como que funciona essa operação da Smartmatic. Pitoli, quais seriam as razões para o Carvajal enviar uma carta ao presidente Trump? Ontem, vasculhando nos bastidores, eu descobri que este pode ser um atalho legal. Estamos aqui dentro do que permite a Constituição americana, para que ele consiga, então, um acordo, ou seja, ele visa o perdão presidencial. Obviamente que Trump, diante só a carta, não é o suficiente. Ele não vai convencer o presidente Trump somente com o que está escrito ali na carta. Mas é um passo importante da defesa de Carvajal, o envio dessa carta, porque justamente abre atenção para que o presidente americano Trump, então, possa justificar aí um eventual perdão presidencial. Pitoli, para resumir, se tudo que tiver na carta for verdade, mas eu até digo 70% do que tiver na carta, nós estamos diante do documento mais importante até hoje, já publicado em termos de criação do Foro de São Paulo, em termos das articulações do Foro de São Paulo e da capacidade de infiltração em outros países. Obviamente que o Carvajal vai direto nos Estados Unidos, mas abre um ponto aí de investigação impressionante. O que o presidente Trump fará com essa carta, a gente ainda não sabe, mas eu acredito que a defesa já está trabalhando nisso há algum tempo. A gente já especulou isso aqui, e muito provavelmente essas ações que a gente está vendo no Caribe, elas são frutos, sim, daquilo que o Carvajal está disposto a provar diante da justiça americana. Pitoli? Olha, e o que você traz, talvez o termo que eu usaria, e você trouxe agora, é um documento. Isso que é fundamental a gente entender. É um documento. Merece, é claro, né, que o governo americano ateste, venha comprovar, venha investigar, venha ouvir outros personagens disso tudo, como já houve também esse que está no Texas, enfim. Mas, Ivan, a gente está dando tanta importância para isso, justamente porque atinge a esquerda, não só na América Central, Caribe, América do Sul, mas atinge em cheio lulopetismo, atinge em cheio. Nós precisamos entender a importância disso. Quando ouvi aqui repetidas vezes na programação a Elisa Robson, né, quando a gente ouviu Elisa, que conversou com Carvajal ainda na Espanha, conversou com Carvajal agora nos Estados Unidos, a gente tentou mostrar para o brasileiro a importância disso. Ao mesmo tempo, Ivan, a gente vai aprendendo a lidar com o tempo da justiça, porque, salvo engano, Elisa passa aqui pela programação da então Jovem Pan News Bauru em 2022, 2023, não me lembro exatamente em que momento, mas ainda éramos Jovem Pan News Bauru. Veja, é muito tempo. E veja também a importância de a gente ter paciência para com a justiça, porque ela vem dessa forma, né? Com estratégia, para tirar o melhor do que aquele colaborador pode oferecer, e está aí o resultado. A gente pode chegar, sim, a um ponto onde o presidente Bolsonaro, Ivan, fica aqui um registro, o presidente Bolsonaro sabia de tudo isso. Na conversa que tivemos na Argentina, no dia 9 de dezembro de 2023, o presidente Bolsonaro deixou claro, ele sabia de tudo isso. E viu ao longo do tempo e ao longo de processos eleitorais nada ser feito no Brasil para que a gente pudesse ter restabelecido a confiança em todo o processo. Então, está aí o desespero do presidente Bolsonaro, né? Seria uma carta da manga, enfim, só que a carta chegou. Atrasada, entendo eu, Bolsonaro está preso, só que o Carvajal contou tudo para a gente, Ivan. Pois é, Pitoli, o que acontece? O Carvajal já está preso nos Estados Unidos há algum tempo, mas não era de interesse da administração Biden ir a fundo na questão daquilo que o Carvajal pudesse dizer. É aí a minha teoria
de que não é possível que não tenha nenhuma ligação, não digo uma participação direta, mas reuniões ou alguma conexão entre o Partido Democrata e o Foro de São Paulo. Eu não consigo ver, não é possível que em algum momento eles não se encontraram para pelo menos conversar. Então, não era de interesse do Biden a questão do Carvajal, como não era de interesse do Biden, muito pelo contrário, abrir a caixa de ferramenta que a gente viu, a caixa preta da USAID e tantos outros mecanismos, porque as informações que o Hugo Epoio Carvajal está trazendo, elas casam com a questão da USAID que a gente viu nesse ano. Então está tudo conectado. Eu presumo que o presidente Bolsonaro também tivesse informações, talvez não tão ricas em detalhes como a gente viu esse ano, das operações da USAID também. Então, como você disse, acabou vindo num tempo diferente daquilo que teria sido o ideal, né? Mas as informações estão aí, a mídia independente está trabalhando, o presidente Trump não vai deixar passar despercebido isso. Notícia de agora, Pitoli, acabei de receber a notificação no meu celular, um minuto antes de entrar aqui. A política para a América Latina dos Estados Unidos está sendo atualizada hoje para reintrodução daquilo que nós chamamos da política Monroe, para impedir qualquer ator que não seja do hemisfério ter participação nos países, ou seja, China, Rússia. Estamos dando um basta, chega dessa infiltração da China na Rússia no hemisfério. Notícia de hoje. Ivan, então complemento com uma pergunta para você em cima dessa notícia que chega. Isso aumenta a importância, então, da captura vivo de Nicolás Maduro, né? Com certeza, total. Eu ia dizer isso. Continua sendo o principal objetivo a captura de Nicolás Maduro vivo. Talvez, a gente viu essa especulação essa semana do Joesley Batista na Venezuela e tudo mais. Eu acredito que nos bastidores, em Washington, eu acho que até teve uma comemoração, o fato do Maduro não ter aceito ali qualquer acordão com o Joesley Batista, a rota via Brasil, Turquia, Catar, etc. Eu acredito que a intenção da administração Trump continue sendo justamente a captura de Nicolás Maduro vivo. E, Pitoli, eu sei, a gente tem mais convidados aqui, não quero me alongar muito, mas só mais uma informação, que é justamente essa corrida que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está dando muita ênfase ao Carvajal, porque ele é o que começou primeiro, é o que está trazendo informações importantíssimas. Mas nós temos vários dissidentes do regime venezuelano colaborando com a justiça americana. Não é só o Carvajal. E eu acredito que existe até aí uma união da defesa do Carvajal com essas outras pessoas, justamente para uma provar aquilo que a outra está falando, para justamente justificar um acordo com a justiça americana. Então tem muita coisa para vir desse caso e a gente espera que tudo isso também se transforme em ação, Pitoli. E nessa estratégia, amanhã, melhorando a condição do Carvajal, outros vão querer colaborar. É uma estratégia. Né? Com certeza. Aliás, já estão colaborando. Sim. Existe uma verdadeira corrida, porque é aquela coisa, né? Quem delatar primeiro e provar primeiro o que está falando, consegue o melhor acordo, Pitoli. É isso aí. Ivan Kleber Fonseca, é assim que você encontra esse gigante no YouTube. Ivan Kleber, esse Kleber é com K. Ivan Kleber Fonseca, passando por aqui mais uma vez. Ivan, muitíssimo obrigado por estar conosco, irmão. Valeu, Pitoli, um abraço, uma saudação aos demais convidados aí e principalmente aquele abraço na audiência da Auriverde Brasil. Valeu, Pitoli, até a próxima. Que gosta tanto de você. Valeu, Ivan, um abraço, irmão.